Então, bom, gente, essa semana, então, a gente vai conferir os principais cases premiados no Festival de Cannes desse ano. É sempre um exercício interessante, né, de um estímulo à criatividade, né, de ideias simples, geniais e poderosas. Isso é sempre um estímulo. E hoje, né, quer dizer, para quem não me conhece, eu sou Renato Cavalier, reitor do Instituto J.D. Rodrigues, e eu vou apresentar os cases das categorias de Creative Strategy, o Grand Prix mais os ouros, e Titanium, também Grand Prix e mais ouros, né? Titanium que hoje mudou o nome, né? Agora se chama Dan Widen Titanium, a categoria, né? Por causa depois da morte, há 2 anos da morte do Dan Widen, virou um dos sócios da Widen Kennedy, né? E ele foi um dos batalhadores ali em 2000 para criar essa categoria Titanium, que promove assim, aquelas ideias que saem da caixa, que fogem do comum e que rompem com os padrões da indústria, né? Então, até hoje, continua mantendo essa característica, essa premiação aqui. Só um minutinho. Bom, alguns highlights aqui do festival desse ano. Foi a 73ª edição, participaram 92 países, 18 mil participantes, teve uma queda em geral nos números esse ano aqui, né? 20 mil inscrições, menos do que o ano passado, 1.593 brasileiras, menos do que o ano passado, e o Brasil teve uma participação, uma premiação menor, um pouco menor também do que o ano passado. Foram 3 Grand Prix, o ano passado foram 4, né? 13 ouros, 20 pratas e 26 bronzes. A gente vai ver alguns desses cases durante a semana, a própria Laura vai apresentar algum deles ali, e coisas muito interessantes também do Brasil. E alguns ensinamentos do festival aqui, né? Algumas tendências que foram apontadas, né? Diferente do ano passado, o ano passado e o retrasado, onde a inteligência artificial estava sendo superdimensionada, né, como uma grande revolução que ia mudar o meio a maneira como eram criadas as campanhas, né, publicitárias e campanhas de marketing, né? Esse ano ela se consolidou ali como na posição de uma infraestrutura, né? É uma ferramenta super boa, ajuda, melhora muito o nosso trabalho, mas é uma ferramenta, ela não vai fazer nada sozinha, sem prompt ela não faz nada. Valorização do craft humano, foi muito valorizado também esse ano. Uma tendência que se confirmou também foi dos CEOs assumindo essa parte de criação de conteúdo das suas marcas, né? Isso está cada vez mais forte. Interações físicas e analógicas, não só no digital, né, mas extrapolando para o físico e o analógico. E a criatividade como ativo de lucratividade, né, como negócio, né, como uma forma de aumentar os lucros diretamente. Assim, ideias simples que vão direto no negócio, no incremento de vendas, no incremento de participação de mercado, de imagem e tudo mais, né? Então, a gente vai ver isso, né, em alguns cases que eu vou mostrar, a gente vai ver isso aí muito forte também. Então, vamos começar com Creative Strategy. O primeiro case que eu vou mostrar para vocês é o Grand Prix. Ele é da Heineken, da Le Pub para Heineken, né? Este case, mais um que eu vou mostrar aqui, mais outros que vão ser apresentados durante a semana, inclusive um brasileiro, né? Deram a Heineken foi premiada como anunciante do ano e a Le Pub como agência do ano, né? Então, muito em função dessas campanhas de Heineken, que vieram muito fortes esse ano. Essa campanha é da Heineken de Milão, mas ela foi feita para o mercado da Irlanda, né? E olha a sacada ali de que eles tiveram, uma sacada de negócio, né? Olharam uma oportunidade e atuaram diretamente nisso, né? A comunicação é uma parte muito pequena desse processo aí, embora seja forte. Bom, primeiro que o pub na Irlanda é uma instituição, né? É uma coisa que, né? Tem gente que viaja para a Irlanda só para conhecer os pubs, né? E só que
coisa de 5 anos para cá, os pubs começaram a fechar. 25% dos pubs fecharam na Irlanda, porque eram negócios de pessoas individuais e a crise, o aumento de custos e tudo mais, inviabilizou o negócio, né? Eles estavam falindo, né? E eles pegaram um vilarejo específico ali para fazer um teste, um balão de ensaio, né? Pegaram um vilarejo específico ali, que tinha quase 10 pubs ali, e foram todos fechando, sobrou um. Aí eles pegaram esse pub e falaram assim, pô, não vamos deixar esse pub morrer, né? Fizeram uma campanha ali comunitária, né, com os moradores ali, falaram, pô, vocês não podem deixar esse pub morrer, né? Então nós vamos ajudar vocês. Primeiro vocês têm que comprar esse pub da mulher, da velhinha ali, que não está conseguindo tocar o seu negócio, né? Ela vai fechar, né? Aí fizeram um crowdfunding, as pessoas ali da vila ali, muitas delas, entraram nesse crowdfunding e compraram o pub. E a Heineken entrou com todo o suporte. Ela deu suporte de logística, de administração de estoque, de finanças e tudo mais, e ajudou esse pessoal, que nenhum deles eles só conheciam o lado de fora do balcão, né? Todo mundo ia lá para tomar cerveja, nunca para vender cerveja, né? Então eles conseguiram reformar esse pub e colocar ele rodando de novo, e esses custos custos que eram muito difíceis para uma pessoa só pagar, foram diluídos em dezenas de novos proprietários ali, que eram os sócios desse pub, né? Teve um impacto social enorme, né? Fizeram um documentário real de tudo isso para documentar, né? Só um minutinho. E aí, o que aconteceu? Primeiro que eles, assim, qual é o negócio aqui, né? Eles entraram com o mínimo, né? Eles forneceram a cerveja, deram um treinamento de capacitação para esse pessoal, ofereceram comunicação, né? Deram um apoio de comunicação. E o que eles ganharam? Pô, eles ganharam, primeiro, que eles não perderam o cliente, né? Continuaram fornecendo. Segundo, que eles passaram a ser o fornecedor exclusivo. O pub vendia várias marcas, passou a vender só Heineken, os produtos da Heineken, né? Terceiro, que enveloparam esse pub e contaram essa história para todo mundo, na comunicação. Contaram a história para todo mundo e teve um efeito multiplicador, né? Depois disso, eles foram para outros vilarejos também, pegaram esses pubs e repetiram esse formato em várias outras cidades da Irlanda e virou um excelente negócio, um grande negócio, principalmente para a Heineken, né? Quem mais lucrou com isso aí. Então vamos ver o videocase. When I was a teenager, there was 3 pubs in the village. Now there's the last pub left. And when you don't have an active shop or petrol station, the pub's the last centre of the community. It's expensive, it's expensive to do all of that. So in the end, we just decided that we'd put it up for sale. 26 locals got together and they have bought it. It is a community pub. They raised €300,000 and they've now reopened it. A barrister, a carpenter, farmer, sign maker, builder. Is there anyone who runs a pub? No. When I sat down with some of the shareholders, they had no bar experience whatsoever. So we looked at what Heineken could do to make this happen. We went into a course inside in Limerick that Heineken had organised to train up a couple of us. This model is something that we felt would work. The fact is, this is replicable anywhere in the country. Hello, I'm Bosco, one of the 26. So, you have a pub you're looking to save? We're not exceptional. There's nothing exceptional about us. Any of the other villages or parishes around us can and do the same. Now I own a pub, and I still can't pull a second pint. To see the guys who have made it a success stand up proudly in front of our group and tell us about their experience is just priceless. If they can do it, we can do it. See a big brand like Heineken giving us their knowledge, that's invaluable. That's right, we got help from Heineken to do that, and delighted to announce that one of the villages that we did visit bought their pub yesterday, which is amazing.
Então tá aí, né? Uma ideia de negócio, né? Eles foram direto ali, enxergaram a oportunidade, entenderam o problema, enxergaram a oportunidade e atuaram diretamente no negócio. Então isso foi uma experiência muito interessante. Segundo case que ganhou ouro na categoria Creative Strategy foi da Ilha Faroe. Essa ilha é uma pedra gelada lá na Suécia ali. E ali eles, o cliente é a SKF, que é uma das maiores indústrias de rolamento do mundo, né? A agência é a DDB da Noruega ali. E eles, é da Suécia, na verdade, a agência. E eles lançaram uma ilha inexpressiva, né, dentro da Suécia, lançou um programa espacial, né, e divulgou isso, né, com um certo, despertando a curiosidade ali, divulgou isso e todo mundo ficou falando, porra, mas o que a Suécia está entrando na corrida espacial com uma ilha, né, um programa espacial numa ilha, né? Ninguém entendeu muito bem o que era isso, né? Mas, na verdade, eles chamaram de programa espacial porque utilizava energia lunar, que é a energia das marés. Eles criaram um dispositivo, uma turbina, que gerava energia com a força das marés, né? Então, é um submarino ali que tinha circulava na água e com as correntes girava essa turbina e gerava energia elétrica, conseguiu gerar quase 40% da energia da ilha ali, né? E esse lançamento então era um programa espacial que nunca teve o objetivo de sair da Terra, né? Então, mas eles conseguiram com essa manchete meio capciosa assim, conseguir atenção, né? Geraram ali 839 milhões de impressões nessa campanha, 1.400 matérias publicadas, 25 milhões de visualizações. A SKF passou a ser percebida como uma marca preocupada com sustentabilidade, ecologia e tudo mais, e vendeu essas turbinas para 19 mercados, para 19 países, né? Então, um case bem interessante de quase que uma brincadeira ali com o nome do programa, né? Vamos assistir o videocase. Energy demand is higher than ever. Drill, baby, drill. Interest in renewable energy is decreasing. Insufficient progress. We're even losing focus in our own planet, as superpowers are looking to the moon for resources. In a space race. We're in a space race. Space race. Space race to the moon. Our task was to bring people's attention back to Earth and show how new tech can help make better use of our planet's resources. So we decided to bring 3 partners together on a remote cluster of islands. Instead of fighting the space race, they joined it by launching a space program. It has everything you'd expect. But one thing you wouldn't. This space program never leaves Earth. But instead uses SKF and Minestos technology to harness the power of the moon by capturing tidal energy generated by the moon's gravitational pull. Packaging the technology as a space program brought renewable energy back into the spotlight. This tiny group of islands between Iceland and Norway has one of the coolest space programs in the entire world. I spend a lot of time looking up, and you are sending your equivalent of a rocket down. Is that right? That's right. Now, state energy company SEV plans to use the technology to generate 40% of the island's energy by 2030. And over 16 new markets are in discussions about implementing the technology. In a world hungry for energy, the Faroe Islands space program is a reminder. We can make better use of the resources we already have, right here on Earth. Legal, né? Mais um ouro. Esse aqui
foi para Dove, uma máscara capilar que eles lançaram, né? Dentro da marca Dove, da Unilever, a marca Dove é uma marca super forte, uma das principais, mas o setor ali de cabelos ali é pequeno, né? Não é tão grande dentro do potencial da marca ali. Então, juntaram aqui 3 agências aqui, a David e a AKQA, a David de Londres, a AKQA de Paris, e a WPP como mídia, né, como birô de mídia, e lançaram essa campanha, que é uma campanha extremamente corajosa, diria até ousada demais, né? Poucas marcas teriam coragem de fazer o que eles fizeram, né? Que eles usaram a plataforma Reddit, que é uma espécie de Instagram, só que em vez de você publicar fotos pessoais mais ali, é uma rede uma plataforma de comunidades, onde as pessoas discutem assuntos específicos, e é uma plataforma de discussão, mas de debate, né? Então, o que eles fizeram? Eles lançaram o seu produto lá dentro, né? E receberam todos os comentários sem edição, não editaram nada. Então, eles publicaram tudo que eles não tiraram nada, não censuraram nada, deixaram tudo ali rolando. E pegaram os 50 primeiros comentários e transformaram na campanha. Então, out of home e filmes e tudo mais no digital com esses reviews reais ali, e muitos deles super pejorativos, assim, falando mal do produto, né? Mas eles apostaram nisso, deram total transparência, né? Convidaram essas pessoas que escreveram mal ali para alguns comentários, 50 comentários, pegaram alguns ali, gravaram essas pessoas lendo esses comentários, fizeram ali uma máscara de animação ali para essas pessoas ficarem anônimas, né? Mas publicaram, virou a campanha, né? Os próprios influenciadores que eles contrataram, né? Eles contrataram, pagaram, mas os caras tinham a liberdade de fazer o comentário positivo ou negativo a critério deles também. Tiveram 1 bilhão de impressões, mais de 1 bilhão de impressões, e cresceram a categoria cabelos dentro da Dove, cresceu 10%, que em números deve ser uma coisa muito expressiva, né? Vamos ver aqui o videocase. Reviews used to be opinions. Now they're promotions. But when every product is absolutely fantastic and life-changing, perfection, no one knows what to trust anymore. Dove has always stood for what's real. So when it came to promoting our intensive repair mask, we chose honesty over hype. First, we went to Reddit, where there's no spin, no polish, and no control. Just brutally honest people with usernames like HairGoblin92. We asked them to review our product with one risky commitment. The first 50 reviews, that's the campaign. No edits. I have it, don't love it. I love this shit. The smell is too strong. Holy grail of hair mask. What a disappointment. My wife likes this. Very moisturizing and smells hella bad. From Reddit to streets across the US, we put it all out there. Then we brought Reddit anonymity onto set. Is it my review? You want me to read it? This mask said it was hydrating, but just wasn't really doing it for me. It's hydrating and my hair craves it. This cap, I hate it. If there's one thing I don't love about the product, it is the packaging. Wow, where have you been all my life? To me, it smells like tropical vacation vibe. It kind of smells like expired hotel shampoo. It's just being honest. At a time when brands fear real honesty, we asked for it. Honestly, this isn't a mask I would reach for weekly. Amplifying even the negative through paid media. Like, it would be nicer if it was in a bottle. Doesn't live up to my expectations. Definitely gonna go to the garbage if we don't get this reformulated. It left my hair looking a little bit greasy. I agree with that person on the smell, just sniffing the product. And just like that, it took off. Proving that honesty not only resonates, it sells. But something else happened. It helped us win over today's newest influencer, AI. Turns out when you stop curating the truth, people start believing it again. If it wasn't for the good and the bad reviews, I don't think I would have tried it.
Coragem, né? Isso aí podia ter dado muito errado. Né? Muita coragem. Vamos para mais um case ganhador de ouro. Esse aqui é um case do Ministério do Turismo da Suécia. Foi feito por essa agência aqui, a Prime Weber Schendwick. E o que eles fizeram? Eles pegaram o país, Suécia, né, e transformaram num remédio, num medicamento. Né? Então, eles pegaram depoimentos de médicos de verdade, né, no mundo todo, e para gravar depoimentos para prescrever a Suécia como um tratamento para estresse, para o burnout, para uma série de doenças, de problemas ali. Viaja para a Suécia, que você vai ter opções ali de saunas e de mergulhar na água gelada, fazer um monte de coisas que é super terapêutico, super saudável, né? E que vai acabar com o seu burnout ou vai acabar com o seu estresse, né? Então foi isso que eles fizeram, de uma maneira bem divertida até. Vamos ver o videocase. Sweden is like a natural health remedy, which is why doctors from around the world can now prescribe Sweden for the benefit of their patients. Welcome to Sweden, the first country in the world prescribed by doctors. Imagine feeling sick and after the doctor's consultation, he prescribes a country as treatment. Because Sweden is filled with activities that make you feel good, proven by science. This is actually research-backed. The initiative is supported by research on the restorative effects of nature, cultural and social interaction. You can even download an actual medical referral from Visit Sweden. It's actually serious. The initiative is called the Swedish Prescription, and they actually got doctors to back this initiative. I see patients every day suffering from stress and mental health problems. The Swedish prescription is absolutely vital to their health and well-being, and often far more effective than traditional drugs. This is awesome. Fizeram uma coisa que qualquer lugar paradisíaco ele podia fazer, né? E eles, além das paisagens fantásticas que eles têm ali, eles não têm muito mais o que oferecer, né? Não tem muito equipamento turístico, né? Não tem muita atividade turística ali, né? Então eles pegaram esse viés que foi bem interessante e deu um bom resultado. E eu para ser sincero, eu não, acho que não precisa ir tão longe para desestressar, mas tudo bem. O último case aqui do Creative Strategy foi feito também para a Le Pub, para a Heineken de Milão, né? A Heineken de Milão, como eu falei, ela foi a agência do ano, muito em função desses cases de Heineken. E esse aqui, eles rodaram essa campanha na Espanha. Né? E é uma campanha, o nome Tocaios é xará, equivale a xará, pessoas que têm o mesmo nome, né? Então eles pegaram ali também, a realidade é a mesma, né? Isso no mundo todo, né? Bares, pequenos restaurantes e comércio que estão enfrentando grande dificuldade de sobreviver, né? E que precisam de um apoio, de uma força para se manterem vivos e crescerem, né? Eles identificaram isso, e na Espanha eles identificaram uma coisa que é muito recorrente ali, que é os nomes dos bares são os nomes dos donos, e os donos, né, o que tem de Pepe, Paco, Ramon, um monte. Então tem o bar do Ramon, o bar do Pepe, e tem vários, né, e cada cidadezinha tinha um bar do Pepe ali, e eles não tinham nada em comum, né. A Heineken o que fez?
pegou esses pubs, esses bares que tinham, restaurantes que tinham o mesmo nome, né? E transformaram numa rede, quase como uma franquia. Então, criou uma marca para eles, criou o apoio de comunicação para eles, como eles podiam se comunicar, deu toda a infraestrutura logística também, e de bar, né? E aí eles passaram a se beneficiar do que as grandes redes tinham, né? Que compra escalonada, né? Você ganhar, em vez de comprar para o seu bar, né? O bar um bar do Paco, eles passaram a comprar não só da Heineken, mas de todos os fornecedores, passaram a comprar, em vez de um fardo de guardanapo, passaram a comprar 3.000 fardos de guardanapo, e o preço, com isso, eles conseguiram um ganho de escala, né? E todos os benefícios que uma grande rede tem, esses botequinhos passaram a ter também, né? Então, isso aumentou 20% das vendas, conseguiram essas negociações de escala, 677 mil em mídia espontânea, e teve essa parceria comercial ampliada. Isso que eles ganharam, né? Conseguiram sobreviver e ainda ter um incremento de vendas. Agora, a Heineken, mais uma vez, ganhou uma rede de bares com o seu merchandising, com a sua cara, com o seu fornecimento exclusivo. Então, assim, é muito esperto da parte da Heineken passar a olhar não só a comunicação, mas olhar o negócio, né? Eles sobrevivem de venda de cerveja para restaurantes, pubs, botecos e tudo mais. Então, eles precisam que esses caras estejam fortes e crescendo, em vez de estarem minguando e fechando as portas, né? Então, foi realmente tem um quê de altruísmo, mas é puro negócio, né? Então, eles fizeram uma grande sacada de negócio, né? Vamos lá para mais um case, então. Mi bar es un bar de barrio. Hemos creado aquí una especie de familia. Es un bar que lleva abierto desde hace 25 años. Familias que venían aquí a pasar todo el fin de semana. La verdad es que está todo muy complicado. No podemos competir con las grandes empresas. Los gastos suben y entra menos gente. Esto no puede desaparecer. Estos bares no pueden desaparecer. ¿Cómo te llamas? Yo soy Paco. Soy Paco. Mi padre se llamaba como yo, Paco. Mi padre se llamaba Paco. Yo también soy Paco. Mi abuelo se llamaba Paco. Somos 3 Pacos. Y soy el propietario del bar Paco. Del bar Paco. El dueño del bar Paco. Yo soy el dueño de Casa Pepe. Bar Pepe. ¿El bar Pepe? Todos somos Pepe. Soy el dueño del bar Luis. Del bar Luis. Del bar Luis. Me parece muy bien porque nos apoyemos unos a otros. Es como una comunidad en la que estamos todos juntos. Tranquilo, que te están lanzando ahí. Esse é uma tendência, é um sinal, né, um apontamento ali para onde as agências estão olhando e devem começar a olhar cada vez mais forte, né? Não só para a comunicação, como deixar aquela marca melhor, ou em vendas de curto prazo, mas como melhorar, entrar no negócio do cliente e melhorar o negócio dos seus clientes, né? Então, isso já não é nem mais uma tendência, as empresas estão cobrando isso de suas agências, né? Me ajude aqui a ter uma sacada de negócio ali para incrementar as minhas vendas. Vamos para a categoria Titanium, então. Na categoria Titanium, ela tem o Grand Prix e não tem ouro, prata e bronze. Você tem Grand Prix, os Titânios, os leões de Titânio, e aí você tem depois só o shortlist, né? Ou você ganha titânio ou não ganha nada, né? Não tem ouro, prata e bronze. Então, vamos ver alguns cases nessa categoria também, começando pelo Grand Prix. O Grand Prix foi para uma seguradora australiana, que o case é da Leo Burnett, da Austrália, né? E o cliente é Suncorp, que é uma grande seguradora ali que segura principalmente imóveis, né? E essa seguradora,
investia muito em dados, né? Então eles tinham um big data enorme ali, né? Só que eles usavam isso, né? Para quê? Para melhorar as suas negociações das suas apólices, né? Se o cara quisesse fazer um seguro da sua casa, por exemplo, em Porto Alegre, eu falo assim, pô, mas aí, o risco de enchente, né, é grande, como na Austrália, né? Tinha cidades ali que você tem risco de incêndio, risco de terremoto, risco de raio muito grande, risco de furacão e tudo mais ali, de ventos fortes, né? Então, eles usavam isso para falar assim, ó, a sua casa tem um risco tal, então nós vamos cobrar tal a sua pólice, porque tem, né, porque tinha um risco maior ali de acidentes, né? Eles pensavam sempre em quanto eles iam ter que pagar no caso de uma catástrofe ali, quanto eles tinham que ter que pagar, né? E aí, de repente, o que eles decidiram? Esses dados são importantes para a gente, mas é mais importante para os donos da casa, né? Eles precisam conhecer isso, os riscos que eles estão submetidos, né? Então eles abriram esses dados, então qualquer um podia entrar ali no site ali, colocar o seu endereço, né? Aí colocava o seu endereço, aparecia ali um vídeo em inteligência artificial que mostrava assim no Google Earth a casa do cara, ia focando até mostrar a casa do cara, e uma locução, era como se a casa estivesse falando com ele em primeira pessoa, né? Falou, cara, aqui essa área aqui tem muitos raios, então assim, por que você não coloca me coloca um para-raio aqui, né? Me ajude, né? Ajude a me proteger, né? Ou mesmo com lugares onde tinha muitas inundações, né? Pô, você pode colocar portas estanques, portas de janelas estanques, né? Onde tinha muito vendaval, trocar para um telhado mais estruturado. Então eles pararam de pensar só na recuperação e passaram a pensar na resiliência, né? Como essas casas, como eles podiam fazer essa redução de danos, quando os clientes podiam fazer essa redução de danos. Para eles é interessante também, né? Porque se você vende um seguro e esse cara, além de pagar o seguro, ele investe na sua autoproteção, né? Para que o risco não aconteça, a probabilidade de eu pagar o sinistro é muito menor, como seguradora, né? Então é inteligente nesses dois lados ali. Eles passaram com essa campanha até a liderança no mercado, eles não tinham, né? Subiram de 13,4% para 15,8% de share no mercado, 75% de novas apólices, né? Aumentaram em 402 milhões o CLV, que é o Customer Life Term Value, né? Long Term Value, e é o que você ganha mantendo o cliente por mais tempo, né? Fidelização, e com isso eles conseguiram sensibilizar o poder público, que olhou para isso e falou assim, pô, legal, então eu vou abrir aqui 2,6 bilhões de crédito no fundo público para vocês usarem para arrumar suas casas aí, né? Vocês podem pegar esse empréstimo, arrumar a casa de vocês e depois vocês pagam para a gente ali. Então é uma campanha que teve uma repercussão muito grande e melhorou muito a imagem dessa seguradora, né? Esses caras não estão querendo só tirar o meu dinheiro ali e resistir na hora de pagar pelo meu sinistro, né, pelo meu problema. Eles querem me ajudar realmente a não ter problemas, né? Então, com isso, eles conseguiram aqui o Grand Prix na categoria Titânio. Mais uma ideia de negócio, né? Os dados já estavam em casa, eles só abriram isso, né? By 2035, climate change could make 10% of Australian homes uninsurable. So, for several years, insurance company Suncorp has led an industry shift from focusing on recovery to resilience. We have to start focusing on how we can make our homes more resilient to weather events before they happen. We started with one house. A home so resilient it can withstand fire, floods and cyclones. Then expanded to one street. We're here on Resilience Road. The next step was to bring resilience to one whole country. But to do that, we'd need to figure out the unique risk profiles of over 11 million homes. So, that's exactly what we did. We turned every home in Australia into a safe haven.
Suncorp Haven is a world-first data-led digital platform where any Australian can simply type in their address and hear from their own home. G'day, it's me, your home. It's good to finally chat. About exactly what it needs to be more resilient to the specific threats it faces, whether it's bushfire, consider installing mesh screens, storms, or flood. Haven works by tapping into 12 massive data sets, including Suncorp's own natural peril data and insights. Data which is then used to identify the unique attributes of each house, creating a personalised cinematic experience for every user. An Australian-first initiative that's launched today is a Suncorp offering called Haven, a free online tool to help homeowners assess their property's vulnerabilities and strengthen protection. We're the first insurer to openly share our data. It's a brave step and one we are really proud of. That's incredible. I mean, that's a fantastic tool for people that are moving into a property if you don't have a clue of the environment around them. You can even get a maintenance schedule around the types of things you should do on an ongoing basis, and it provides you with references to local tradies. If we can all make our homes more resilient, it will reduce the impact these weather events have on our lives and in our communities. Então tá aí, esse foi o Grand Prix de Titânio. Outros ganhadores de Titânio. Essa é uma campanha que não é de agência, essa Jeannie Van Muffling, aqui ela é a PR, era a profissional de relações públicas, que era amiga pessoal da Virginia Giuffre. A Virginia Giuffre é uma pessoa que tem um histórico ali de violência, de abuso sexual, de tráfico, ela foi traficada, e ela entrou na rede do Jeffrey Epstein, né? Então ela participou disso, né? E ela teve a coragem de depor contra o Epstein, então foi ela que começou essa grande mudança ali, né? Ela estimulou outras mulheres que sofreram abuso também, que sofreram do tráfico de humano, também a prestarem depoimento. Isso tomou um movimento grande, virou uma campanha por transparência, né? Para abrir os arquivos do caso Epstein, né? Aí apareceu todos esses nomes que a gente viu ali de poderosos presidentes, ex-presidentes, primeiros ministros, né, e até príncipe, né, príncipe Andrew, envolvido nisso. E tudo isso foi essa campanha foi para divulgar o livro que ela escreveu. Então, ela escreveu um livro e antes de lançar o livro ela se suicidou. Então ela teve como último projeto dela ali a conclusão desse livro. E foi um lançamento póstumo, né? E essa PR ali que cuidou de tudo isso, que fez essa estratégia, uma estratégia fantástica ali, conseguiu 113 bilhões de impressões. O livro virou um best-seller, Nobody's Girls, é o nome do livro, com 0 investimento em mídia, não pagaram um centavo de mídia. Eles conseguiram mudar a legislação, conseguiram dar transparência para esse processo que não tinha, né? Teve um impacto político global, né, porque os clientes do Epstein eram globais, né? E esse lançamento foi feito com trechos dos livros lidos de maneira póstuma, uma narrativa póstuma, mas por inteligência artificial, ela, com a voz dela, contava alguns trechos do livro ali, na divulgação foi usado, e criaram, como ela já não estava mais viva, criaram uma rede de porta-vozes. Os irmãos, os advogados, a psicóloga, tem algumas pessoas que podiam falar em nome da Virginia nas entrevistas, declarações e tudo mais, né? E a grande sacada da Jeannie foi fazer um lançamento escalonado, né? Então primeiro ele deu exclusividade para o The New York Times, né? O New York Times soltou a primeira matéria ali com trechos do livro, fazendo esses depoimentos, soltando esses depoimentos inéditos e tudo mais. Depois ela foi para a CBS e foi fazendo isso escalonadamente, um veículo por vez, e isso foi tomando um corpo muito grande. Foi uma estratégia muito inteligente que
acabou nesses 113 bilhões de impressões, né? E teve até o caso do príncipe Andrew, né, que teve suas regalias da nobreza tomadas, né? Ele deixou de ser um nobre e chegou aí preso, né? Foi preso. Então vamos lá, isso está vivo ainda, né? Está super vivo e está muita gente preocupada com isso aqui, né? Tem muita gente fazendo guerra para poder desbaratinar aqui esse caso aqui. Vamos lá. I began working with sex trafficking survivor Virginia Roberts Giuffre in 2019. She testified against Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Jean-Luc Brunel, and sued Prince Andrew for their crimes against her. Virginia fervently wanted her story to be told to ensure that survivors are believed and that they can find justice. Helping Virginia tell her story publicly was extremely challenging. Her legal cases restricted her speech. She was constantly threatened with defamation, lawsuits that could bankrupt her, and violence against her and her family. Last April, Virginia took her life. Just before, she asked me to ensure that the memoir she and I had conceived together would publish. She asked her brothers to carry on her legacy. In the year since her death, I organized global media coverage and released statements for every milestone. These included crafting the definitive story of Virginia's life and death, to helping her family become public figures, speaking on Capitol Hill with survivors and politicians, and Prince Andrew being stripped of his royal titles and arrested. In October, Virginia's memoir, Nobody's Girl, was published. It has already sold 1.4 million copies in English. The Epstein Transparency Act is now law. To date, 3 million files have been released. Approximately 50 people have resigned from their powerful positions. Virginia's law was introduced into Congress to end the federal statute of limitations on sex trafficking. This is her dream. As of April, total UVM for our work is 113 billion across 119 countries. Social media impressions are just too numerous to calculate. We will continue until Virginia receives the justice she sought for herself and for survivors. Eu teria dado o Grand Prix para esse case, mas eu acho que pesou ali o fato de não ser uma grande agência, de uma grande rede, né? Foi inscrito por uma PR, né? Uma relações públicas, né? Mas, pô, olha a dimensão desse case contra o australiano, né? Esse é um case de impacto global, né? Com 1 bilhão de... Bom, mas vamos lá. O próximo case... Estão vendo a vaquinha aí? Sim. Então, esse case, esse é bem divertido, é um case da Oriel, da VML, da agência do escritório dos Estados Unidos e do México, né? Los Angeles e México, né? E foi uma campanha que foi veiculada no México, né? Então, o que eles fizeram, né? Eles pegaram um hábito que não é só mexicano, né? No mundo todo tem isso, mas é muito forte no México, que é chuchar o biscoito Oreo no leite, né? O pessoal come chuchando no leite, né? E aí eles descobriram, não, mas eles identificaram que essa raça de vacas aqui, que ela tem essa faixa branca no meio ali, umas vacas marrom com uma faixa branca no meio, falou, pô, parece um Oreo, né? Então vamos criar ali fizeram um documentário divertido, né? Que é um documentário fake, né? Com vários produtores dessa vaca, né? Inclusive as pessoas chamando de vaca Oreo, né? Que tinham desenvolvido uma nova raça de vaca, que era a vaca Oreo, que criaram exatamente para dar o leite, para chuchar o biscoito ali, né? E é um documentário bem cínico, assim, né? Dos produtores, atores, né? Passando por produtores, provavelmente, fazendo esses depoimentos. Aí as pessoas falam, pô, isso aí não existe, isso aí é pintado. Aí eles faziam uns vídeos ali, eles lavando a vaca para mostrar que a tinta não saía, né? Que a vaca era de verdade mesmo, e né? Essa vaca existe mesmo, só não tinha ali no México, né? Enfim, aí eles fizeram uma grande brincadeira, e isso virou negócio, né? Porque uma marca de leite, aliás, várias marcas de leite procuraram eles e falaram assim, pô, vamos lançar o leite da Oreo. Aí eles fizeram uma parceria com uma indústria de leite e lançaram a embalagem do leite Oreo. Tinha as embalagens tinham o nome das vaquinhas para mostrar que elas eram de verdade ali, né? O nome das vacas e tudo mais.
e fizeram uma grande campanha com isso, um grande barulho com isso aí, né? Que começou com uma piada, né? Esse case acho que vai ter um mesmo problema, eu vou colocar aqui no YouTube. Eu vou compartilhar ali também, tá? Mas só para a gente ter uma ideia do resultado, né? 31 milhões de visualizações, 9 milhões de interações, 17 milhões de mídia espontânea, 960 mil impressões, 100% de aprovação do público, a campanha unânime, né, super aprovada, e rolou essa collab com a marca de leite, e eles escolheram uma indústria, e as outras indústrias de leite começaram a fazer campanhas dizendo assim, não, meu leite é melhor para chuchar o óleo, né? Não entra dessa vaquinha aí que o meu leite é que é bom para isso mesmo, né? Então, realmente entrou na cultura do país essa campanha, né? Eles conseguiram interferir na cultura do país. Acho que vale a pena ver esse case, porque ele é bem divertido ali, o tom que eles deram de realidade ali, né? Uma brincadeira. Wherever there is milk, there... Foi. Deu certo. Foi, dá play de novo, que vai aparecer. Então vamos lá. Wherever there is milk, there should be Oreo. But how do we prove it to everyone in Mexico? Meet the belted Galloway, or how we like to call them, the Oreo cows. Our iconic cookie, hidden in plain sight. Through a social film, we made these cows our stars, with the story of a farmer who swore by them, and a town that, just like you, thought Oreo cows couldn't be real. Este que pinta sus vacas, ese no tiene de... Los vecinos pueden decir misa. Mire, con esto está por la boca. ¿Usted cree que si las pintara se verían igual? ¿No? Sí, nomás sueña con que tiene y está loco. From the story, we brought the milk to life, taking the unique belt patterns of each cow into special edition bottles. 20 cows, 20 designs, sent to media and influencers across Mexico to dunk firsthand. Conocer a las vaquijas de Lupillo y una chulada. And by partnering with one of Mexico's most beloved dairy brands, we brought scalable packaging to retail. For the first time, Oreo lovers had an official milk to dunk in. Todo el mundo con la leche de mis vaquijas. And so they did, proving Oreos and milk truly belong together. ¿Chopeo de una galleta Oreo con leche de unas vacas Oreo? Eso es muy Inception. Mas o case, esse é o último, acho, não, é o penúltimo, mas vamos lá, vamos rapidinho aqui. Esse aqui, para mim, é o meu case preferido de Cannes desse ano aqui. É da marca Columbia, que é uma marca de sportwears, né? Ela é uma marca americana, que foi feito pela TBWA, Adam Neve, e o presidente, né, o dono da marca Columbia, resolveu fazer uma grande trollada nos terraplanistas, né? Já que eu faço uma roupa que as pessoas usam para fazer excursões pelo mundo todo, né, para subir montanha, para ir para o mar e para fazer muitas atividades, então vamos brincar aqui com os terraplanistas aqui, fazer um concurso global, né? O prêmio era 100% das ações, né? Quem provar que a Terra é plana, eu passo ali 100% das ações da companhia, vai ganhar a companhia. A Columbia Sport passa a ser de vocês, né? E muita gente, né, muitos terraplanistas entraram nessa brincadeira aí. Brincadeira não, alguns malucos meio falando sério mesmo, né, quer dizer, e tentando provar, fizeram excursões aí para chegar na borda da Terra ali, claro que sem sucesso, né? Teve 1 bilhão de impressões, 80 milhões em audiência direta, né?
dos vídeos que ele postou, 10 milhões de views orgânicos e deixou os terraplanistas enlouquecidos, né? Vamos ver o videocase aqui. Esse é divertido. I got the fucking proof. Give me my money. We live on a flat, fixed Earth. How did we get flat earthers this pissed? I'm getting too close to the truth. Let's go back to the beginning. Hi, I'm Tim Boyle. I'm the CEO here at Columbia Sportswear. And this message is for flat earthers. At Columbia, we wanted to prove our gear can be pushed to the edge, so we challenged the world to go and find it. You guys claim there's an end to the earth? Well, just go snap a picture. This is Expedition Impossible. Have you seen the new Columbia Sportswear ad? There is a new challenge from Columbia Sportswear. Columbia is offering full ownership of their company. All of it. To anyone who can prove that the Earth is flat. Yeah, this is real and it's wild. We kicked things off on live TV. All you have to do is snap a photo of the end of the Earth and we'll give you the company. A tongue-in-cheek challenge for the flat Earth conspiracy theorists. They want the, full-blown... The ocean falling into space. I mean, it's getting a lot of talk, a lot of buzz. We ran an open letter in the New York Times. So here's the deal. It's time to put your map where your mouth is. I'll be right here, keys in hand, waiting. Flatly yours, Tim Boyle. Released a full inventory of everything you could win. Hey, we're giving you all this. This. That's actually a rental. No, not this. We then took the message to Wall Street, tempting those most eager to take over a company. Wherever flat earthers appeared, If it was round and spinning, we'll be spinning right now, but still. No, we wouldn't. Columbia appeared too. Guys. Quit arguing and start exploring. Well, gravity's still technically a theory. These debates are entertaining, but we're more interested in evidence. Of course it's fucking flat. You try and keep water on a spinning ball. Pick? People gave it a go. Easy. Challenge accepted, mate. It's a big wall, like this. Surprisingly, no one found the edge of the Earth, but the challenge worked exactly as intended. I can't wait to see that selfie. This was a great marketing idea. Makes me want to go and prove it. 80 million earned audience, 10 million organic views, over 250 pieces of earned media, and thousands of flat earthers It's annoyed. just a big mockery. If you're going to the edge of the Earth, wear Columbia. You'll need it. Legal, vamos para o último case de titânio, então. Esse case é da Venezuela, do comando com Venezuela. Foi feito pela Rainbow Lobster, que é uma agência do México, né? Fizeram fora até porque era uma campanha clandestina, né? Essa campanha, na verdade, foi a campanha que provou que as últimas eleições da Venezuela foram fraudadas, né? Então, o que eles fizeram? Antes das eleições, eles prepararam ali uma apuração independente com 600 mil voluntários treinados secretamente para serem boca de urna ali, para fazer o trabalho na boca de urna. Criaram um aplicativo próprio, hospedado no México, né, fora de lá, porque os boletins de urnas tinham um QR Code, essa era a parte vulnerável ali das eleições ali, né? Então esse pessoal todo escaneou esses QR Codes, né? Com esses QR Codes eles conseguiram chegar a auditar as atas, né? Conseguiram auditar 85% das atas das eleições, né? Em 48 horas colocaram isso de maneira transparente e comprovaram a fraude e rendeu um prêmio Nobel da Paz para Maria Corina, que era a candidata por trás do candidato, né? E que vergonhosamente ela acabou doando esse Nobel da Paz para o Trump para fazer uma média ali, uma coisa super equivocada e pouco esperta, né? Mas vamos lá, vamos ver o último case então. Seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia en toda Venezuela. Ganamos y todo el mundo lo sabe. A presidential election under repression, the electoral body answered to the regime. To peacefully defend the vote, the real results had to be secured before they were manipulated. Years of preparation led to one discovery, a vulnerability the regime had unknowingly left open, a QR code. Every official ballot generates one, with the results from each voting table. That's how 600K Network was born. Comando con Venezuela built an app to turn 600,000 Venezuelans into verifiers.
with nothing but their phones. For months, at great personal risk, volunteer electoral witnesses were trained to secretly capture the results from each QR code and transmit them across 15,000 voting centers and more than 30,000 tables to produce a verifiable dataset. When the Electoral Authority announced the man who had held power for over a decade as the winner, the opposition leader stepped before the cameras that same night. 2 days later, 85% of the ballots were published at resultadosconvenezuela.com. The verified data was delivered to international validators, and the truth moved through diplomatic channels. The regime responded with violence. More than 2,000 citizens were imprisoned. In 2025, the Nobel Peace Prize honored the Venezuelan people who had been defending the truth for years, this time with a phone in their hands. When transparency wasn't guaranteed, citizens built it themselves. É isso, é uma campanha que deu super certo por um lado e super errado por outro, né? Porque o Trump usou esse argumento ali das eleições fraudadas para derrubar o Maduro e transformou a Venezuela numa colônia americana, né? No pleno século XXI. Pessoal, é isso por hoje. Amanhã tem mais. Nos vemos amanhã.